Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto. Como eu havia prometido com vocês, vou falar mais um pouquinho a respeito de justiça gratuita, dos honorários do perito nos casos de justiça gratuita. Muitas pessoas me perguntaram acerca das limitações que as tabelas dos tribunais de justiça e do CNJ estabelecem, de contestações que os advogados fazem. É importante que vocês conheçam bem isso para não acabarem entrando numa fria, ok? Vamos lá. Primeiro, resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. O que faz essa resolução? Ela fixa o valor dos honorários no âmbito da justiça de primeiro e segundo grau apenas para os casos em que foi concedida assistência judiciária gratuita. Isso está bem claro aqui já no terceiro parágrafo, ó, que fala: considerando que o pagamento de perícia de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, quando realizada por particular, que é o nosso caso como peritos, poderá ser efetuados com recurso alocado no orçamento da União, do Estado, do Distrito Federal, conforme o artigo 95 do CPC, certo? Então, aqui, ó, já no início, se algum advogado vier com aquela história, não, o limite é de X reais, conforme a resolução do CNJ, já dê uma pancada de volta, já fique esperto, tá? Porque esse tipo de pedido não pode ser, não pode ir em frente perante o juiz, tá? Então, considerando os honorários a serem pagos aos profissionais que prestarem serviço nos processos, será fixado pelo respectivo tribunal ou, em caso de sua omissão, pelo Conselho Nacional de Justiça. O que a gente tem que entender com base nesse parágrafo? Nos casos de assistência judiciária gratuita, a tabela que será inicialmente considerada é aquela tabela do Tribunal de Justiça do seu estado. E, caso não haja essa tabela, a tabela do Conselho Nacional de Justiça. Tá? Isso é importante saber, até mesmo porque as tabelas do Tribunal de Justiça apresentam limites bastante inferiores àqueles que estão colocados aqui pelo CNJ. Tá? O CNJ resolve, através dessa resolução, que os valores a serem pagos pelos serviços de perícia, novamente, de beneficiário de gratuidade da justiça, são os fixados na tabela constante do anexo dessa resolução, a qual eu já mostrarei para vocês na sequência. Qual outro ponto importante para verificarmos? Tá? Aqui o artigo 2º, embora eu não tenha ressaltado o artigo 2º, ele fala que o magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar serviços nos termos dessa resolução, observando complexidade da matéria, grau de zelo, lugar que será exigido, peculiaridades regionais, etc. Tá? Mas, de qualquer forma, tá? O juiz observa isso, mas, teoricamente, ele está atrelado aos limites fixados nessa tabela. Mas, normalmente, essas tabelas não são consideradas pelos juízes. Tá? Você propõe os seus honorários, né? Excepcionalmente, o juiz faz a limitação a essas tabelas, tá? Mas, teoricamente, ele deveria seguir essa tabela como base. Tá? Eu já tive diversos casos em que em caso de gratuidade da justiça, eu orcei valor de honorários acima da tabela, seja aqui do Estado do Paraná ou seja do CNJ, e os meus honorários foram arbitrados pelo juiz e aqueles processos que já terminaram, alguns deles eu já recebi. Tá? Outro ponto que é importante vocês notarem aqui, o parágrafo 2º ele determina quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento a ser realizado pelos cofres públicos estará limitado àqueles valores estabelecidos por cada limital ou, na sua falta, pelo CNJ conforme anexo. Mais uma vez, se amarra o magistrado a essas tabelas, tá? Outro ponto importante aqui, o parágrafo 3º, ele fala que quando a parte beneficiária da justiça gratuita ela vence o processo, quem paga os honorários é a outra parte, que não tem o benefício da JG. Então, o que nós temos que considerar nesse caso? Veja, se você na hora de propor seus honorários, você propõe aquele valorzinho micho das tabelas, tá? Sem considerar o real trabalho que você terá para elaborar a prova pericial, veja que se a outra parte ganhar,
você como perito vai tomar um enorme prejuízo, porque a sua proposta vai estar com base naquele valor pequeno e a outra parte vai pagar aquele valor pequeno. Por isso que eu digo que você tem que apresentar a proposta com base no orçamento real dos seus trabalhos, e se o juiz limitar a proposta ao CNJ, a tabela do CNJ ou a tabela do seu estado, você diga que aceita ou não aceita o limite da tabela, caso a parte beneficiária da justiça gratuita seja perdedora do processo, mas caso ela seja ganhadora, que o honorário que vale é aquele que você originalmente orçou, ok? Aqui tem mais um último ponto importante, gente. Aqui no parágrafo 4º dessa resolução, ele determina que o juiz, ao fixar os honorários, ele pode ultrapassar o limite fixado na tabela do CNJ, dos tribunais de justiça não existe esse benefício ao perito, desde que de forma fundamentada. Ou seja, o juiz pode avaliar toda a complexidade do trabalho pericial, por isso que você tem que elaborar uma proposta muito bem embasada, como eu já falei diversas vezes, e arbitrar os seus honorários em 5 vezes a tabela do CNJ, ok? E basicamente é isso, gente. Eu agora vou mostrar para vocês aqui, eu planilhei essa tabela da resolução 232 do CNJ, tá? Eu vou ficar aqui só no item 1, que é de ciências econômicas e contábeis, que é o meu caso, tá? Veja, os honorários aqui para a modalidade de serviço que eu costumo prestar, ele vai de R$ 300 até R$ 3.700, que para esses R$ 3.700 aqui não fica bastante vago, ou seja, outros tipos de trabalhos na área de ciências econômicas ou contábeis, tá? Mas para aquele tipo de laudo que são mais comuns, que são as ações revisionais bancárias, ele estabelece aqui para até 4 contratos, R$ 370, acima de 4 contratos, R$ 630, né? Em caso de ações de dissolução, R$ 830. Esses valores são irrisórios, gente. Só para vocês terem ideia aqui, ó. Até 4 contratos. Vamos pensar numa ação revisional de conta corrente com até 4 anos de movimentação, certo? Por exemplo, o Sescap aqui no Paraná, ele estabeleceu em 2010 que o valor mínimo para cobrar nesse tipo de trabalho seria de 2.910. Ou seja, há quase 10 anos atrás, o sindicato da categoria aqui no Paraná estabeleceu um valor quase 10 vezes maior do que esse limite que foi estabelecido pelo CNJ. Mas vejamos, aqui como nessa resolução do CNJ você tem a possibilidade de usar argumentos que, por exemplo, se o seu honorário não ultrapassar 5 vezes o valor estabelecido nessa tabela, o limite estabelecido nessa tabela, você pode convencer o juiz que os seus honorários são justos, mesmo considerando tal tabela. Por exemplo, aqui, vejamos, laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 contratos, 3.150. Por esse valor eu digo que dá para fazer uma revisão de conta corrente até uns 8, 10 anos de movimentação no máximo, tá? Ou então revisão de 2 contratos de empréstimo e financiamento, por exemplo. Tá? Nesse caso, daí você tem que avaliar com cuidado se dá para você fazer, considerando a tabela, mas considerando esse limite aqui máximo de 5 vezes o limite da tabela. Ok? Gente, espero que essas dicas tenham sido boas para vocês. Tá? Fiquem espertos quando os advogados, os espertinhos, vierem com aquela desculpa que seus honorários são excessivos, que o máximo é R$ 370, que nem a tabela do CNJ, deixe bem claro na sua manifestação de que tal pedido não merece acolhimento, porque os R$ 370, no caso aqui, esses valores da tabela, só se aplicam para os casos de gratuidade da justiça. Logicamente que se for um caso de gratuidade da justiça e o advogado usar dessa premissa, você vai ter que buscar
outras formas de defender os seus honorários, ok? Tá claro, gente? Espero que sim. Se vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me encaminhar através do meu e-mail, que estará aqui no final desse vídeo, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.